mas existe então uma idade mínima para a gente pensar nessa suplementação do cálcio, já pensando em prevenir, porque tipo assim, hoje tudo bem, né? Antigamente não se fazia também tanto densitometria, então hoje a gente diagnostica mais, melhor, que aí você consegue prevenir essas fraturas espontâneas, né? Do idoso e tudo mais, a gente consegue tratar. Mas eu penso assim, na população de uma forma geral, né? Como que é feita essa abordagem? Tem indicação? Isso é uma pergunta interessante. Primeira coisa, Lu, que a gente tem que fazer é avaliar a quantidade de cálcio que a pessoa come, porque o cálcio é um nutriente muito importante, não só para o osso, para várias funções do nosso organismo. Entretanto, a suplementação, por exemplo, de mais do que 1.200 miligramas de cálcio por dia, por exemplo, está associado com doença cardiovascular. Sim. Então, assim, também tem esse lado. Sim. Então, assim, eu acho que o mais correto é individualizar. Como? Vamos calcular, vamos ver quanto que aquela pessoa ingere, vamos personalizar e ver. Aquela pessoa não ingere a quantidade de cálcio que precisa? Poxa, então ali, talvez eu precise suplementar. Quanto suplementar? Será que eu preciso suplementar 2.000 miligramas de cálcio? Né? Então, assim, vamos avaliar quanto que ela realmente precisa e vamos personalizar. É difícil falar se existe uma idade mínima para quem? É para um atleta? É para um paciente pós-bariátrica? Né? É para quem? Então, o ideal mesmo é que a gente consiga personalizar as condutas, que aí a gente consegue. Eu queria até completar, Débora, e aí a gente tem que lembrar quando a gente pensa em suplementar, né? Você mesmo já falou, a gente vai suplementar se está faltando na dieta. Em relação ao cálcio, a suplementação em si, ela pode trazer algumas dificuldades, por exemplo, no caso do idoso, né? Que tem mais comorbidades, polifarmácia. O cálcio, por exemplo, na suplementação, ele interage com um hormônio tireoidiano. Excelente. Então, às vezes a pessoa está ali, tem que fazer o tratamento da tireoide, se ela está tomando cálcio, ela vai ter que usar aquele em outro horário. O cálcio, se ele for citrato, ele pode dar constipação quando ele é suplementado. Sim. Então, antes da gente pensar em suplementar, a gente tem que pensar em obter dos alimentos. O cálcio, eu acho que isso é chave, né? Acho que o cálcio precisa vir junto com vitamina D também, se a gente vai suplementar. E outra coisa que eu queria colocar em relação ao que você falou, até da sua osteopenia, né? Claro, porque a osteoporose, gente, o que é difícil é porque a osteoporose é doença silenciosa, né? A osteoporose, quando ela dá o sintoma, que geralmente é a fratura, já é porque já está grave. Então, a osteoporose a gente faz realmente o rastreio quando necessário. E quando tem osteopenia, quando você pergunta assim, vou ter que suplementar, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é o Frax. Não é isso? Então, o Frax é uma ferramenta... Uma calculadora, é uma calculadora, né? Validada mundialmente, onde a gente joga ali os dados da paciente. Então, uma coisa também para você pensar, nossa, por que eu tenho isso? Então, existem algumas pessoas que têm alguns fatores de risco para ter uma perda de massa óssea. Então, certos medicamentos que a pessoa usa, por exemplo, corticoide, né? Algumas medicações e algumas doenças autoimunes. O cigarro, gente, nossa, acaba com a massa óssea. O álcool, pessoas que têm uma história familiar já de fraturas, elas têm aí essa tendência genética já a ter mais alterações. Então, assim, é uma série de fatores que levam a esse prejuízo da massa óssea, muito bem colocado, como a Débora falou, né, relacionado a toda aí a absorção, gestão dos macro e micronutrientes, o estilo de vida, né, e a gente vai ter que levar isso tudo em conta se a gente for pensar em como tratar, como prevenir, tanto a osteopenia quanto a osteoporose. E a gente tomar o cuidado também quando a gente pensa na hipersuplementação, né, hoje a gente vê um apelo nas mídias da hipersuplementação de várias coisas, e a paciente muitas vezes ela quer um resultado rápido, né? Ela enxerga nesse modelo de tratamento talvez a melhor assistência. A esperança às vezes, às vezes ela vai para o consultório, eu preciso suplementar, tomar alguma coisa como se fosse um remédio mágico. E a gente também tem que saber ponderar isso, porque também tem consequências negativas, né? Sim, a suplementação, assim, gostei muito desse ponto que a Laís falou. Já dizia a gente lá atrás, Hipócrates, né? Use a comida como seu remédio, né? Assim, que a gente sempre brinca. Então, assim, claro que sim, né? A gente sabe, né, que isso é só de maneira geral, né? Mas, assim, esse ponto é muito importante porque até para nós nutricionistas, né, a principal ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. E, às vezes, né, esquece um pouco disso, né? O suplemento, ele vem para suplementar quando necessário, mas a base tem que estar boa. Eu costumo falar que é igualzinho um bolo. Você vai comer um bolo, né? A cobertura pode ser a coisa mais linda, maravilhosa e tal, mas se o recheio for ruim, não adianta. Então você vai lá, suplementa isso, aquilo, mas comer que é bom direito? Exatamente. Nada. E um outro ponto também importante, Lu, ainda em relação ao seu caso, e aí até fazendo chamando a atenção um pouco dos atletas que estão assistindo a gente aqui, praticar exercício físico é muito legal para a massa óssea. A gente tem muito estudo mostrando isso. Eu trabalhei um pouco com isso no meu mestrado e assim, a gente teve resultados muito legais. Só que
Quando a gente está falando de muita atividade física, né, e para quem é atleta, amador, assim, corredor ou até outras modalidades, isso tem que estar ajustado. O tanto que você gasta tem que estar ajustado para o tanto que você ingere. A gente tem uma síndrome, né, que é bem comum nas atletas, principalmente nas mulheres, embora a gente também tenha relatos disso em homens, que é a chamada baixa disponibilidade de energia, que antigamente a gente chamava de tríade da mulher atleta. E isso, o que acontece? Quando a pessoa gasta muito gasta muita caloria e ingere pouco em relação a isso por si só é um estresse para o corpo e aumenta o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, aumenta, por exemplo, a produção de cortisol. Então, você compromete a questão óssea. Eu já tive, Lu, pacientes de consultório de menos de 30 anos, né, fazendo acompanhamento já com uma médica especializada nessa parte óssea por ter já um quadro de osteopenia e atleta. Nossa, você me Isso falou cada pode coisa. acontecer.